Bom, estamos aqui no 12º Simpósio Brasil-Sul de Bovinos de Leite e também no 2º Fórum Brasil-Sul de Pecuária de Corte e de Bovinos de Corte. E é uma grata satisfação nesse momento, nesse 2º simpósio, estar aqui com uma das grandes referências em melhoramento genético animal do Brasil, Fernando Cardoso. Fernando, bem-vindo. A gente vai fazer uma conversa aqui, um bate-papo sobre esses assuntos abordados aí na palestra, nesse contexto de melhoramento genético relacionado com sustentabilidade. E, de início, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você como pessoa e você como profissional, tua trajetória de vida, o que te faz chegar até aqui e a gente conversando nesse aspecto. Bom, Diego, muito obrigado pela oportunidade, né? Sei que tu intermediou esse convite aí, né? Tivemos juntos ali na apresentação e fico muito contente de estar aqui e, assim, nessa audiência muito grande que a gente viu aqui, né? Um simpósio bem expressivo, assim, e com um grupo bastante importante de palestrantes. Bom, assim, a minha trajetória, né? Eu tenho vínculo com atividade primária desde pequeno. A família tinha atividade rural, né? A gente conviveu sempre com a pecuária. Eu fiz veterinária, né? Fui para a veterinária muito por causa disso, sempre buscando as disciplinas mais relacionadas com a parte de produção. E durante a formação tive uma oportunidade de fazer uma iniciação científica com melhoramento genético. No início até a minha ideia era mais ir para a reprodução, era mais mas os caminhos, né, da iniciação me levaram para o melhoramento genético. Na verdade, comecei trabalhando com aves, né? O veterinário não é muitos que vão bem na disciplina de melhoramento. Eu fui bem, aí o professor lá me chamou. Depois manifestei meu interesse de mudar para bovinos de corte. E aí começou uma relação lá com a Associação Nacional de Criadores. Fiz, né, a iniciação ali, né, trabalhando com dados de melhoramento. Depois que me formei, fui contratado pelo Promebo, que é o programa de melhoramento lá das raças taurinas, né, na Associação Nacional de Criadores. Trabalhei um tempo ali, depois entrei no mestrado, fiz um mestrado ali com o professor Ricardo Gardelino, e tinha muito uma inquietação assim, né, no mestrado de não entender exatamente o que estava acontecendo por trás dos modelos de avaliação genética, como é que eram todas aquelas equações e tudo. Então essa era a minha curiosidade. Acabei nesse sentido buscando um doutorado, né, fui fazer doutorado na Michigan State, lá estudei bastante isso, estudei estatística bayesiana, e aí fui indo para esse lado. Muito na parte quantitativa, né? Depois, assim, já estava, quando eu terminei meu doutorado em 2003, né? Já estava bem forte a questão dos marcadores também, ainda naquele tempo, assim, não tinha os sequenciamentos e as genotipagens, mas ali, depois, uns anos depois, fiz um pós-doc e durante o doutorado eu fiz o concurso para a Embrapa, né? Vim fazer o concurso para a Embrapa, fui aprovado, voltei de lá e fiz. Né, entrei na Embrapa lá em Bagé, e aí a gente começou a estabelecer essa relação com os programas de melhoramento aqui no Brasil. Tenho algumas parcerias, né, fora também, que a gente mantém até hoje. Fomos trabalhando com isso. Aí depois veio a questão do carrapato, que também não foi uma coisa que eu busquei muito, né, mas que veio por uma demanda dos produtores. Então, na Embrapa, a gente trabalha muito nessa lógica aí de atender, né, os anseios do setor produtivo, e nos procuraram justamente quando estava iniciando o trabalho em nível mundial da seleção genômica. A gente focou no carrapato como como sendo a principal praga aí de bovinos de corte e leite em ambiente tropical, né, e subtropical. E bom, e esse trabalho foi lá bem no início da seleção genômica, então deu uma projeção para o nosso grupo. Aí acho que foi um momento bem importante. E aí, vamos dizer assim, seguimos muito forte com essa relação com os programas de melhoramento, provendo, né, desenvolvendo e provendo ferramentas para eles. E também, bom, mais recentemente também estou na parte administrativa, passei pela chefia de pesquisa e inovação e agora na chefia geral lá da unidade de Bagé. Várias responsabilidades, né? Mas é engraçado, Fernando. Você, para mim, é um exemplo de profissional, pessoal,
E a gente tem uma trajetória meio parecida de vir do campo, entrar na veterinária, pensar em reprodução, depois migrar para o melhoramento, ficar um pouco perdido com aquele monte de número. E nesse contexto de um monte de número, a gente sabe que o melhoramento é isso, né? É um monte de contas em prol de um desenvolvimento das progênies futuras. E uma das grandes linhas de pesquisa que você trabalha, essa do carrapato, a gente vai falar um pouquinho sobre ela também, mas são os índices bioeconômicos, né? Que é o que eu brinquei já contigo, que é colocar números econômicos dentro dos vários números do melhoramento em prol da gente tirar um pouquinho mais de conclusões assertivas do que entra de rendimentos, do que sai de prejuízo. Como é que você vem trabalhando nisso? Conta um pouquinho dessa história dos índices bioeconômicos, como é que surgiram, né? Todos os teus trabalhos aí em parceria e em que rumo que eles estão tomando, assim, qual que você vê os caminhos? Então, certamente, assim, isso é uma linha que nos motiva muito, né? Porque durante um tempo, e até ainda é em alguns casos, né, os índices dos programas de melhoramento, ou seja, a forma com que a gente combina as diferentes características dos animais para chegar num número único e ranquear os animais para dizer, esse aqui é o número 1, esse aqui é o número 2, num contexto geral, eles são muito baseados em conhecimentos empíricos, né? Não no que a gente acha, mas não às vezes no que realmente vale. Exatamente. Então, os modelos bioeconômicos são isso, é uma forma de relacionar as mudanças nas características pela seleção com o resultado econômico do sistema de produção. E justamente aí, quando eu comecei na Embrapa, né, era um momento que foi incentivado a trabalhar com pequenos produtores, né, a gente foi trabalhar com os pecuaristas familiares, mas a primeira coisa que nós fomos fazer, eu preciso... partindo do pressuposto que os produtores querem ganhar dinheiro, é o que se espera. Então a gente vamos trabalhar uma forma de melhorar a rentabilidade dos sistemas. E aí foi o primeiro trabalho que a gente fez, começamos a trabalhar com um sistema bem simples ali da pecuária familiar, uma cria, né? Depois teve o programa Ciências Sem Fronteiras, e aí a gente entrou em contato com o pesquisador Michael McNeil, que ele é aposentado do USDA nos Estados Unidos, e ele é um dos maiores especialistas mundiais aí, desenvolveu índices, né? Foi pioneiro nessa área, desenvolveu índices para várias associações, vários grupos privados em todo o mundo, e aí a gente se associou com ele, ele veio algumas vezes para o Brasil aqui, ele tinha um modelo base lá, a gente adaptou aquele modelo para a realidade aqui do Brasil, aí introduzimos novos componentes, né, como a questão dos das nossas tabelas de bonificação para avaliar o valor das carcaças, também a questão da resistência ao carrapato, então como que isso implica em produção, mortalidade, quanto isso custa, exatamente, e ganho dos animais. Então, quanto que isso impacta no lucro dos sistemas produtivos. E seguimos, né, vencemos naquela etapa, trabalhamos principalmente com os dados DR e Foribrafor naquela época, e agora recentemente ele também esteve aqui conosco, patrocinado pela Associação Brasileira de Angus, e a gente desenvolveu, né, e estamos em fase de desenvolvimento, mas já muito avançado, de um índice bioeconômico para o ciclo completo na raça Angus, também considerando a questão do impacto da seleção nas emissões de gases. Então, buscando né, não só a parte econômica, mas também a parte ambiental. Né? Nos caminhos futuros. E que vão impactar no preço, na valorização do produto, no impacto ambiental que a gente tem que contabilizar. Então, esse é bastante interessante. Quando vocês estão desenvolvendo esses modelos, incluindo ou não características, o que é mais difícil nisso? O que é mais coletar os fenótipos, vir a informação adequada, em quantidade adequada? Como é que você vê as limitações, assim, o que é mais limitante e o que você vê de maiores aplicações de vantagens nisso? Em geral, o mais difícil, né, para o que a gente tem, são os dados econômicos das fazendas que reflitam adequadamente o sistema de produção. Né? Então, a gente não trabalha com o sistema de produção do produtor de genética, mas sim do cliente. Né? Então, o que vai fazer com que o cliente dele ganhe mais dinheiro? E aí, então, a gente tem que né, mapear as características que impactam, né, o resultado do sistema de produção, e com isso aí a gente define, né? Na verdade, o valor econômico de cada característica é quanto que, se eu aumentar aquela característica em uma unidade, quanto que vai aumentar o lucro, por exemplo, por vaca acasalada, ou por novilho abatido, por quilo de carne produzida, por algum parâmetro. E com isso, né, a gente pondera as características no índice pelo valor de cada uma delas. Então, se eu aumento, quanto que aquele reprodutor está acrescentando ou
retirando daquela característica, ponderado pelo valor econômico, e somando tudo isso, a gente chega no impacto daquele reprodutor no lucro do sistema produtivo. Então, essa é a lógica de combinar a genética com a economia para que o produtor ganhe mais dinheiro. E essa que é a vertente final, né? Porque é o que realmente vai dar lucro ou não. Então, quando o produtor visualiza isso em termos econômicos, às vezes é mais palpável para ele que simplesmente vê um valor de DEP ou vê alguma coisa assim que fica aquela... Ah, pode ser bom, parece um valor alto, mas tá, quanto que isso realmente impacta na minha produção? Isso aí é o caminho, eu acho que é o que todo programa tinha que entregar, que não é fácil de fazer, porque é muito difícil estimar o custo econômico, né? Todo produtor sabe o quanto que ele produz, mas é difícil de saber quanto que custa para produzir. Então, esse é o mais limitante. Dentro dessa conversa que você já iniciou, e aí sim vem um pioneirismo muito grande da sua parte na questão da seleção genômica aplicada, em função até da resistência a carrapatos, enfim. Queria que você contasse um pouquinho dessa história também, que é muito importante para a gente aí na pecuária nacional, e como é que tudo isso começou, em que pé tá. Então, em 2009, né, um grupo de produtores lá do sul do Brasil, a Conexão Delta G, que cria Erifor e Brafo, nos procurou na Embrapa, porque eles buscam o mercado do Brasil Central para cruzamentos com os animais deles, mas estavam tendo problemas com relação ao carrapato. Então, à medida que aumenta o sangue taurino, o taurino é bem mais suscetível do que o zebuíno ao carrapato, e aí perde o equilíbrio do sistema de produção. Em geral, os sistemas puros com zebuínos na área tropical, eles estão em equilíbrio com o parasita. Não tem problemas, né? Quando tu aumenta muito o sangue taurino, vai aumentando a carga nos animais, vai contaminando mais o ambiente, e aí... Uma cascata. Vai uma cascata, exatamente. Até, às vezes, o problema é ficar fora de controle e o pessoal tem que desistir do taurino, do cruzamento, em função do carrapato. Então, é um dos principais empecilhos da utilização de altos percentuais de sangue taurino em ambiente tropical. Só que é muito difícil de melhorar pelos métodos clássicos, pela dificuldade da gente coletar o fenótipo. O fenótipo padrão, né, ouro, é a contagem de toda a lateral do animal, estando os animais expostos ao carrapato, tendo uma carga parasitária no mínimo acima de 20, em média, né, nessa metade. Então, e aí tem que contar os carrapatos, tem que trazer os animais no dia anterior, contar bem cedinho, porque o carrapato cai, a fêmea engurgitada ela cai quando o animal se movimenta durante o dia, né? Então, e tem o risco de o animal adoecer, porque o carrapato transmite os agentes da tristeza parasitária, então tu deixa uma carga maior, contamina um pouco o campo. Então tem uma série de fatores que dificultam a coleta. Então isso a gente entendeu desde o princípio que a genômica era uma grande oportunidade se a gente quisesse utilizar essa tecnologia em larga escala. E aí, então, começamos com o pessoal da Conexão Delta G, eles já vinham tentando selecionar, já vinham com algumas coletas de dados para a resistência ao carrapato, mas não estavam sendo efetivos. E aí, então, a gente construiu o primeiro projeto, assim, naquela época ainda não se fazia genotipagem no Brasil, tinha que mandar as amostras para os Estados Unidos, que combinou, né, naquela época, 50 mil marcadores com contagens de carrapato, pelo menos 2, mas na maioria dos animais 3 contagens subsequentes, em que os animais eram expostos ao carrapato, fazia contagem, tratamento, nova exposição, contagem, tratamento, até fechar 3 ciclos. E com isso a gente acabou construindo uma população de referência que é única em nível mundial, né? Fizemos o primeiro lançamento sumário genômico para resistência ao carrapato em 2012, e de lá seguimos avançando. Hoje já existe, né? Começamos com Erifor e Brafo, mas já fizemos o trabalho também para Angus e para Brangus com o rebanho lá da unidade, né, de Bagé, da Embrapa, que inclusive tem uma linhagem selecionada especificamente só por resistência ao carrapato, né? E com isso a gente chegou num conjunto de dados aí que é referência em nível mundial, em termos de raças taurinas, e em geral, né, como população de referência para permitir o uso da seleção genômica para resistência ao carrapato. Então isso também acabou nos abrindo portas, né, com parcerias no exterior. A gente fez um trabalho em conjunto com a África do Sul e a Austrália, né, combinando algumas bases de dados que eles também tinham lá, mas, vamos dizer assim, no trabalho ali a gente teve
participação praticamente 80% dos dados. Então, é um desafio em outros lugares, mas nem todo mundo tem essa riqueza de informações que vocês têm. Exatamente, porque o que nos facilitou assim, ó, a disponibilidade dos criadores de a gente estabelecer um protocolo e com os técnicos deles fazer as coletas nas fazendas, ter os rebanhos bem controlados, ter o parasita e também, vamos dizer assim, ter os programas de melhoramento bem estruturados, uma série de condições que eu tenho dito que só aqui no Brasil realmente a gente tem, né? Por exemplo, na Austrália, tá, eles têm os parasitas, têm os programas, mas as fazendas são enormes nas regiões de carrapato, tem dificuldade de juntar os animais para fazer as contagens. Na África também tem problema por toda, mas também aí já tem dificuldade de mão de obra, dificuldade de organização, de coleta de dados. Então a gente tem uma situação única para usar isso em nosso benefício, selecionando efetivamente os taurinos por essas características que são fundamentais para a adaptação nos trópicos, né? E eu falo carrapato como a principal, mas também é importante a questão da adaptação né, ao calor, né? E aí a gente tem muita questão do pelo curto, do pelo zero. Isso é hoje uma característica que pode ser editada, né, geneticamente, então existe essa possibilidade, a gente né, não tem isso comercialmente, mas em escala, assim, né? Mas a tecnologia já está disponível e já existem animais editados pelo gene do pelo curto, que chama o gene SLIC, que permite com que tu transforme, né, um animal para pelo zero. Então, isso são oportunidades que estão abertas para nós, mas a gente tem que pegar, né? Sim, tem que trabalhar. Tem que tomar a decisão de seleção de acasalar uma fêmea que seja de alta resistência, testar, identificar esses animais fazendo a seleção genômica, né, que está disponível, né, em Angus, Braford, Brangus e Hereford. Qualquer uma dessas raças a gente tem disponível no mercado, pode fazer o teste dos animais e aí escolher as fêmeas mais resistentes, os machos mais resistentes, fazer esses acasalamentos para multiplicar efetivamente essa genética e chegar em linhagens que possam ser, vamos dizer assim, um diferencial dos criadores brasileiros em relação aos demais em todo o mundo. É bom contar um pouco dessa história, porque quando a pessoa vê uma genotipagem, vê uma seleção genômica, ou vê lá um ADEP produzido sobre isso, não vê o tanto de trabalho que tem por trás, que é contar carrapato. E contar isso milhares de vezes, né? Então, quando a gente chega, todo esse procedimento de utilizar uma genômica para várias características, uma seleção genômica, ela passa por um período de coleta de fenótipos, de validação, de estudos que são muito trabalhosos, né? E isso também, às vezes, só acontece no Brasil ou com brasileiros. Isso é importante que a gente veja, né? Até mesmo brasileiros em outros países, na Austrália, nos Estados Unidos e em outros lugares, trabalhando de uma maneira massal, assim, e bastante dedicado para se coletar fenótipos e validar técnicas, né? Com certeza, com certeza. Isso foi vamos dizer assim, um grande diferencial desse projeto. Se a gente pensar assim, só no Braford a gente tem 17 mil contagens, Hereford e Braford junto, né? E aí, em média, são 40 carrapatos. Então, faz a matemática aí. Quantos carrapatos foram? Mais de 500 mil, 600 mil carrapatos que foram tocados pela mão, assim, para chegar nessa população de referência que hoje nos diferencia, felizmente, né? A gente estudou um pouco também o desafio de combinar, né? Porque a resistência ao carrapato ela é muito independente das demais características produtivas. Então, para te chegar numa população mais resistente ao carrapato, não adianta tu botar num índice que já tem muitas outras coisas, é lá o carrapato com um pezinho de, vamos dizer assim, uma importância simbólico de 10%. Então, não. E se tu calcula o valor econômico da resistência ao carrapato, quando tu tem o parasita sob controle, quando tu faz lá 3, 4 banhos por ano e não tem problema, e é uma situação tranquila, não é tão importante. É fundamental quando tu vai para o ambiente de desafio realmente, aí foge do controle. Você perde animais. Tem casos que o pessoal perde animais, que o pessoal não tem o que fazer mais para tratar, né? Então, essa situação que é fundamental, indispensável, né? Eu diria, a questão da resistência. E aí, para a gente chegar nisso, a gente vai ter que botar um foco de, eu diria, 50%, né, pelos estudos que a gente fez no carrapato e 50% nas demais características. Então, claro, tu vai deixar de ganhar tanto quanto era possível nas outras características econômicas, mas tu vai ter um diferencial, uma linhagem diferencial. E é isso, a tecnologia vai avançando, né? Se tu multiplica e condensa esses fatores numa linhagem, daqui a pouco
mais adiante lá a gente vai poder fazer uma edição gênica de vários genes ao mesmo tempo, identificar os genes que estão realmente por trás dessa característica e chegar num avanço ainda mais rápido, uma forma de combinar de forma mais precisa, né, todas as características que são importantes para a pecuária. Etapas que passam desde da base até chegar lá, né? Queria que você explanasse um pouquinho mais, já que a gente estava falando sobre seleção genômica e falando de uma característica tipicamente de difícil mensuração, as vantagens da genômica, né? Por exemplo, difícil mensuração tardia e tal. Onde é que você vê hoje na pecuária de corte essas características, para onde ela realmente dá mais resultados, né? E para que caminho que você está vendo que está seguindo a técnica? Então, ela entrou nos programas de melhoramento assim, em dois aspectos principais. A genômica ela é baseada numa população de referência, né, que é um conjunto de animais que tem os fenótipos e os genótipos. Né? Os genótipos são diferenças ali, né, que a gente tem em nível de DNA entre indivíduos, e a gente associa isso com as características de importância econômica. A gente faz hoje, os testes estão por volta de 100 mil marcadores. Então, em cada teste eu faço de 50 a 100 mil marcadores de cada indivíduo. E com isso eu consigo mapear a transmissão de todas aquelas características que eu tenho dados disponíveis. E elas têm entrado, então, tanto para potencializar um pouco mais o ganho genético naquelas características que já participam do índice, então, ou dos programas de melhoramento, eu avanço um pouco mais rápido. Mas o mais importante é que ela está permitindo trazer novas características de alto valor econômico que não vinham sendo trabalhadas porque elas são muito difíceis de melhorar pelos métodos clássicos. Por quê? Porque o fenótipo, que é o mais difícil, né? Hoje o genótipo é uma coisa trivial, o fenótipo de alto valor é o mais difícil, ele é muito caro de coletar, ou ele é muito difícil, ou ele requer o sacrifício, ou, vamos dizer assim, algum prejuízo ao animal. Então, a gente falou do carrapato. O carrapato, tivemos casos de produtores que perderam animais, que perderam ganho de peso, perderam taxas reprodutivas, né? Esse é um exemplo. Uma vez desenvolvido o teste genômico, as equações, né, a seleção genômica disponível, eu posso fazer a seleção só com o genótipo. Então, eu vou lá, extraio uma amostra de pelo, geral pelo, né, da cola, mas pode ser sangue, pode ser sêmen, e aí, a partir dessa amostra biológica, eu consigo fazer a genotipagem e ter a predição do que o animal vai transmitir para a sua progênie de resistência ao carrapato ou qualquer outra característica. Que, por exemplo, a gente tem visto nos zebuínos, né, muito forte a questão da eficiência alimentar, né? Então, hoje a gente tem certamente mais de 10 mil animais com fenótipo de consumo de alimento, né, em provas de ganho de peso. Então, a eficiência alimentar tem uma população de referência bastante ampla para a questão da qualidade da carne, né? Então, buscando focar em maciez, em marmoreio também, né? Em melhorar isso no zebuíno. E aí também tem um outro aspecto, que quando eu falava ali nos índices bioeconômicos, né? Qualquer cálculo que a gente faça que envolva o ciclo completo, as características reprodutivas elas aparecem como na frente, né? Elas que direcionam um maior ganho econômico. Então, é fundamental trabalhar com as características reprodutivas, mas muitas delas são difíceis de coletar, são altamente influenciadas pelo meio ambiente e muitas se manifestam tardiamente. Então, geralmente o que tu quer? Tu quer uma vaca que produza um bom bezerro a cada ano por toda a sua vida, que dure muito produzindo regularmente. E para te chegar nesse conhecimento de quem é essa vaca, Esperar a vida dela. a gente tem que esperar a vida dela. Mas a decisão tu toma lá na novilha. Então, essa novilha vai ou não vai para a reposição do rebanho? Com a genômica, então, aí uma vez estabelecida essa população de referência, eu posso ter uma predição muito assim, útil, né, acurada, precisa, como a gente diz no melhoramento, do que ela vai ser e do que ela vai transmitir para suas filhas. Então, a gente pode fazer a seleção, mesmo em animais que não tenham fenótipo. E esse é um outro tipo de fenótipo. A questão da habilidade materna. Então, todas aquelas características que são mais difíceis de melhorar pelos métodos clássicos, elas têm um maior benefício em relação à genômica. E ainda, se a gente olha para o futuro, né, a gente pode olhar, inclusive, a composição de ácidos graxos da carne, ela tem determinação genética. Então, a gente pode
selecionar animais que produzam uma carne ainda mais saudável, quase um produto nutracêutico, que vai melhorar a saúde das pessoas que consomem. Então, as possibilidades são infinitas. O grande segredo daqui para frente é os bons fenótipos, né? Coletar os bons A era fenótipos. dos fenótipos. Exatamente. E nesse mérito, como você estava falando, da importância da reprodução, sem reprodução não há produção de carne, de leite, ou seja lá o que for, né? Então a gente tem que focar. Os teus resultados mostram muito isso, né? O impacto da reprodução. Sem produção, não vamos ter como ter ganhos econômicos. Então, os índices reprodutivos maiores, eles levam a melhores resultados econômicos e técnicos da atividade. Então, nessas características são difíceis de mensuração, são tardias de mensuração, a genômica deu grande avanço até na redução do intervalo de gerações, enfim, né, nesse ganho genético que a gente está tendo aí. Mas, enfim, nessa conversa toda que a gente teve, como é que você vê, assim, a questão de juntar toda essa conversa? Por exemplo, os modelos bioeconômicos, ou seja, como a gente colocar a parte financeira dentro do melhoramento, atrelado com a genômica, e ainda o que pode surgir aí. O que é a tua visão de futuro juntando tudo isso aí? Então, o que a gente tem buscado é justamente isso, né? Oferecer para os criadores ferramentas que permitam eles tomar as melhores decisões de seleção. E o que a gente está considerando isso? Selecionar e multiplicar aqueles animais que vão trazer mais rentabilidade e também vão, dessa forma, pela produção, né, rentabilidade pela maior produção, mas também pela maior adaptação ao meio de criação, porque é muito custoso tu alterar o meio ambiente para atender um animal não adaptado, né? Então, a gente tem que buscar, através da genética, aquela que melhor, com maior eficiência, utilize os recursos disponíveis. Então, isso está disponível na forma dos sumários de touros, né, das avaliações de touros jovens que vão ser ofertados nos leilões, e aí o produtor pode ter acesso a essa informação, né? E também a gente está trabalhando na questão das ferramentas de acasalamento, porque não é só quais são os melhores animais, mas é como tu combina eles. E hoje a gente está trabalhando com a questão da inteligência artificial, dos algoritmos evolucionários, para que a gente possa fazer a melhor combinação de hoje, pensando no ganho genético futuro. Porque se eu usar, por exemplo, só um touro que for o melhor, esse é o melhor, multiplico ele com todas as vacas, na próxima geração eu vou ter consanguinidade, porque todo mundo vai ser filho dele. Então, isso também é importante, como que a gente combina os animais selecionados para produzir a próxima geração. Então, a gente vê, né, o criador tendo boas ferramentas e tomando as melhores decisões, é a forma de manter os avanços contínuos da genética. E uma característica que a gente acha muito interessante, né, dentro da genética de bovinos de corte e de leite, que é o domínio do produtor pela genética, né? Então, ainda o produtor é o dono dos rebanhos da genética e ele tem a possibilidade de multiplicar e fazer diferentes linhagens. Isso acho que é uma característica interessante que a gente busca trabalhar para manter isso no futuro. E se ele fizer bem feito, ele consegue direcionar a produção, né? Então, hoje tem ferramentas. E usando, por exemplo, a inteligência artificial ao nosso favor, esses sistemas que hoje você consegue manipular e usar acasalamentos de uma maneira mais clara e nítida para estabelecer os índices de seleção, isso ajuda muito o produtor nessa aplicação, já que ele é o dono da genética e às vezes ele fornece isso diretamente ao mercado. Eu sempre falo que às vezes na pecuária de corte ou até mesmo de leite, a gente não tem aquela pirâmide tradicionalista do melhoramento, né? A gente não tem um multiplicador. A gente sai direto no núcleo de seleção para o rebanho comercial. E se a seleção não for bem feita, às vezes o rebanho comercial fica devendo. Então, com essas ferramentas, hoje com essa disponibilidade de informações mais qualificadas, atreladas a valores econômicos, atrelado com essas ferramentas de rastrear o DNA do animal de uma maneira mais completa, a gente consegue obter grandes resultados. Fernando, eu queria agradecer muito por esse papo, essa conversa, dessa maneira clara e objetiva como você passou as informações. Agradecer a todos os ouvintes, essa oportunidade que a gente tem de falar abertamente aqui sobre uma das palestras que a gente teve nesse evento e convidar todos aí para os próximos eventos futuros organizados aí pelo Núcleo. Esses vários simpósios que a gente tem sul-brasileiros, eles têm grande relevância para vários auditórios, para várias pessoas que possam participar aqui e colaborar com informações e obter informações. É isso aí, obrigado, agradeço a todos.